posso viver a minha fé, a minha vida cristã, querendo imitar pregadores, imitar crentes, imitar denominações, imitar fulano. Eu tenho que viver a minha vida querendo ser como Jesus é. Olha, tem muito irmão na igreja que se desvia, que na hora que aceitar Jesus, a gente quer empanturrar ele de atividade da igreja. Venha para amanhã, a oração da manhã, 5 da manhã, aí 9 horas a oração, 3 horas tem aqui a campanha, 5 horas você tem que estar aqui, à noite o culto, aí o irmão fica, né? Ele fica doido na igreja. Fica doido. Lá em Coroatá tem um que ficou doido. Não é, aqui eu não estou usando de modo simbólico, foi doido. Doido mesmo, doido. Aí pronto, chegava de manhã, ele estava na oração. Terminar, irmão, tu não vai tomar café não? Não, estou em jejum, pastor. Aí pronto, tá doido. Agora mesmo eu vi ele lá, eu mais a minha esposa. Eu disse, se ele ficou bom. Aí, Pai do Senhor. Assim, desse jeito. Exagero. Neste vídeo, o pastor Ziel Gomes estará falando sobre o que nos impede de crescer. Fique comigo até o final, assistindo essa mensagem, e sem dúvida, você será abençoado pela poderosa palavra de Deus. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos. Vivemos em tempos em que a palavra de Deus tem sido torcida, em que a palavra de Deus tem sido combatida por muitos que se dizem cristão e não são cristãos, porque não têm o compromisso com a verdade. Pois bem, como nós obteremos o discernimento, se não através do conhecimento da palavra de Deus? Fique comigo até o final e eu garanto, você será abençoado por essa mensagem. Vamos ao vídeo no nome de Jesus. 1 Coríntios 3, 1 a 5, diz assim. Aí eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta, que foi o tema que vocês pediram, e sempre eu gosto de trabalhar aquilo que a igreja pede. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Vocês vão marcar a palavrazinha aí, ó. Espirituais. Marquem isso, que é muito importante. E sim como carnais. Marque também a palavra carnal. Como a criancinhas em Cristo. Aí você vai marcar a palavra criancinha. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Você pode marcar de novo a palavra carnal aí. E andais segundo o homem. E andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Amém. Meus irmãos, a temática que nos foi repassado, baseado nesses versículos 1 a 5, é o que nos impede de crescer. Não é isso, irmão? O que nos impede de crescer? Sempre os irmãos só me entregam tema assim. Aí não entrega muito, pega o poder, a glória. Aí eu tenho que falar o que os irmãos colocam, né? O que nos impede de crescer? Então eu vou falar sobre isso, mas muito importante a temática, propícia para o momento, e nós vamos falar sobre isso. Primeiramente eu vou trabalhar o texto bíblico com vocês, e depois vamos falar algumas teorias sobre o crescimento, ok? Vamos lá. Quando você abre tanto as páginas do Velho Testamento como do Novo Testamento, você vê que há uma ênfase bíblica para o cristão crescer. Quando você lê Oséias 6,4, está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando você lê 2 Pedro 3,18, Pedro diz assim, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Prestem bem atenção que essa ênfase pedagógica de se crescer, ela é velhotestamentária e neotestamentária. Se você ler Deuteronômio 6, a Bíblia diz, tu ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Sempre a ênfase na Bíblia
é do crescimento espiritual. É do crescimento espiritual. Principalmente porque dentro do judaísmo não havia escola como hoje nós temos. Vocês sabem historicamente que as escolas, escola física vai surgir com a China, né? Sociologicamente, sabe-se que quem primeiro tem a ideia de ensinar são os feiticeiros, são os macumbeiros, são os pajés. Na época em que a sociedade ela era primitiva, as pessoas viviam para a caça, para a pesca, para o trabalho. Mas tinha os homens que diziam que eram detentores da comunicação com os seres sobrenaturais, que eram chamados de bruxos. Então eles assimilavam uma cultura ou uma crença religiosa, e essa crença eles passavam para as gerações, para as tribos. Só que o bruxo, ele, quando começou a ver que ele tinha um certo respeito, ele passou a manipular a transmissão da educação que ele tinha. Ou seja, naquela tribo ele dizia que só ele tinha o poder de se comunicar com os deuses. E todos na tribo tinham medo do bruxo, do feiticeiro, porque ele era quem dava a vida, ele era quem falava com os deuses. Pedagogicamente, vocês sabem que a briga no Brasil colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal e posteriormente o Brasil se torna república, vocês sabem que o ensino passou a ser elitizado. Nem todos tinham acesso. Assim como o bruxo dominava, também a elite passou a dominar o ensino no Brasil. Vocês se lembram que a classe dominante aqui no Brasil criou o que era ensino elitizado. Posteriormente, com a revolução que a educação vai tendo, acontece aquilo que é chamado de nova escola. E aí veio diversas brigas, em especial quando entra a presença de Paulo Freire, que ele mostra que a educação no Brasil ela era elitizada. Quem vinha para São Luís estudar, e quem ficava lá no interior, quem voltava daqui dizia, eu estudo lá no colégio tal, em São Luís. Esse colégio aqui é só colégio de rico. Assim como o feiticeiro lá primitivamente já dominava aquela cultura da educação, a elite no Brasil dominou a educação. Isso por muito tempo. Com a chegada da LDB, a Lei 9.394, quando ela chegou aqui no Brasil, quando ela foi aprovada, a LDB, aí começou-se a falar em novos modelos de educação para o Brasil. Mas a educação, até certo tempo, ela era uma educação privatizada, elitizada. Inclusive, nem as mulheres antigamente podiam estudar. E isso não é de agora, sempre houve esse poder ideológico de se dominar. Isso não é novo. E a educação, ela passou, como dizia Paulo Freire, ela passou a ser uma educação bancária, ou seja, uma educação de pacote. Vamos dizer isso aqui, vocês precisam aprender isso aqui, e é assim que se faz. Então, por isso que há esse atraso ainda hoje na educação brasileira. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso aqui, é porque a Bíblia sempre incentiva o crescimento. A Bíblia sempre, ela fala do desenvolvimento em 3 níveis, espiritual, social e material. Deus sempre quis e quer que nós tenhamos esse crescimento, esse desenvolvimento. Não é do propósito divino que nós vivamos atrofiados ou retrógrados, não. O desejo de Deus é que nós cresçamos. E por que eu estou também falando isso? Porque há muito tempo, vocês sabem, que a igreja, ela teve uma ideia de que nós teríamos que apenas orar e o Espírito ia revelar, ninguém precisava ler Bíblia, ninguém precisava fazer algum curso, e esse acesso, ele era difícil, mas nunca foi do propósito de Deus que nós vivêssemos atrasados. Ele nunca quis que o crente, e não quer, que o crente seja um bestinha, que o crente seja um atrasadinho, que a irmã seja uma atrasadinha. Não, ele quer que nós tenhamos desenvolvimento na vida espiritual. Se não quisesse, ele não teria nos dado a palavra. Se não quisesse, ele não teria nos dado uma liderança, como está em Efésios 4, 11 e 12.
Deus colocou tudo ao nosso dispor para crescermos, mas nós não atentamos lá atrás para isso. Por isso que Pedro agora diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Interessante eu frisar aqui que esse conhecimento, esse crescimento, que é o aumento, a ideia lá do texto original, crescimento é aumento, ele quer que aumentemos. Vocês se lembram que Moisés tinha muita intimidade com Deus, mas Moisés não queria ficar só naquilo, ele queria ver mais de Deus. É por isso que ele disse assim: me mostra a tua glória. Crente não pode ficar só na beira da praia, crente não pode ficar só banhando em piscina. Crente tem um momento que ele precisa se lançar nas profundezas do mar. E para se lançar nas profundezas do mar, você tem que ter preparo. Se não tiver preparo, você não vai. Então, é muito importante a igreja analisar esses pormenores. E aí Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. É claro que Pedro está falando do crescimento na graça, o favor de Deus e o conhecimento da intimidade com Jesus. Ele está falando no campo espiritual. Ele está falando no campo da comunhão com Deus e não no campo intelectual, científico. Não é isso. Ele está falando da nossa intimidade, no nosso desenvolvimento espiritual com Deus. Só para vocês terem uma ideia, quem pode ler aí rapidinho? 1 Pedro 3, verso 15. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Ou seja, primeiramente, separe a sua vida para Jesus ser o Senhor da tua vida. E depois? E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Certa vez eu estava... Tem um grupo aí que me colocaram, eu nunca pedi. Eles me botam no grupo. Até minha esposa diz: rapaz, sai desse grupo, tu nem conhece. Eu disse: não, um dia desse botaram eu numa família, um grupo só de família, e me botaram. Aí a minha esposa disse: sai desse grupo, isso é de família. Eu disse: não, mas eu não pedi para entrar. Eu não sei como eles entraram aqui. Aí o pessoal manda mensagem para as famílias, aí um lá descobriu: o pastor Zé está aqui no grupo também. Eu disse: pois é, eu não vou sair não, que vocês me botaram, eu não entrei. Então deixa aí. Aí eu vi num grupo dizendo assim: hoje os crentes são despreparados para responder céticos, para responder ateus. Nós somos, ouçam bem, jovens, por isso que eu disse que a temática é importante. Nós, cristãos, jovens que fazem universidade, jovens que estudam os modernos da França, jovens cristãos, não têm capacidade, habilidade para responder os ateus. Um ateu colocou agora recentemente aí, em uma postagem, dizendo: os cristãos praticamente têm medo de nós e não respondem ao nosso ceticismo. Por que isso? Por que a maioria dos jovens nossos, quando vão fazer bem aqui o SEUMA, ou vão fazer um curso de filosofia, por que logo que começa a fazer isso, voltam para a igreja com a mente perturbada e contaminada? Por quê? Por que eles passam a admirar mais essas pessoas do que o próprio Cristo da palavra? Será que você estaria preparado para responder isso? Por exemplo, os céticos agora eles estão se valendo muito da pandemia para falar aonde está o nosso Deus. Por que ele não escuta o nosso grito? Por que ele não escuta o nosso clamor? Foi um livro lançado nessa pandemia pela CPAD, escrito por um doutor em matemática, depois vocês podem comprar, sobre a pandemia. Muito excelente. Ele responde aos céticos concernente a essa crise que nós estamos vivendo. E o irmão acabou de ler que nós temos que estar preparados para responder, não é com insegurança e nem com medo, mas para responder com segurança a razão da nossa fé. Então, será se você jovem, será se você irmão, irmã, está preparada para responder com mansidão? Eu li na história aquele escritor Mai Perma, que ele lançou vários livros
comentários, mas ele lançou aquele livro através da Bíblia, livro por livro, conhecendo as doutrinas da Bíblia. E em um dos livros que ele escreve, ele diz que tinha uma senhora que morava em uma avenida, em uma rua, e lá tinha um vizinho dela. E o vizinho dela, ele recebeu um título de pós-doutorado em matemática. E ela estava varrendo a frente da casa dela, e aí ele chegou: vizinha, agora eu não acredito mais em Bíblia, eu não acredito em Deus, eu recebi o pós-doutorado em matemática. Aí ela diz: parabéns para você. Então agora você sabe contar tudo, né? Ele disse: não, comigo agora eu domino tudo, eu tenho reconhecimento. E ela disse: mas você sabe de onde você veio, o que você faz, para onde você vai, qual é o destino da sua vida? Ele disse: não, eu só sei que eu não creio em Deus. Ela disse: você não sabe nem aonde vai morar ainda? Você não sabe nem o seu destino e você acha que sabe tudo? Então ela confrontou muita coisa com ele, uma velhinha, que ele não teve argumento com ela. O maior problema nosso é que nós não estamos nos munindo da munição espiritual para responder com segurança a nossa fé. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui. Aí Pedro diz assim: vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Então o alvo do ensino espiritual é que nós possamos crescer e que cheguemos à maturidade. Esse conhecimento, esse crescimento é maturidade. Mas o alvo do ensino da Bíblia para o crente é levar ele a ser a semelhança de Jesus. Prestem bem atenção. Qual é o alvo do ensino da Bíblia? Qual é o alvo do crescimento espiritual? Por que eu estou lendo a Bíblia? Por que eu estou me congregando? Por que eu estou orando? Qual é o objetivo de tudo isso? Romanos capítulo 8, vamos ler aí. Romanos 8, 29. Só para vocês terem uma ideia do alvo, do propósito de crescer. Vamos lá. Pronto, pode ler. Como é que diz? Porque os que dantes conheceu, Isso. também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pronto, qual é o alvo do ensino bíblico? Qual é o propósito da busca espiritual? Olha bem para aqui, para mim, jovem, irmãos e irmãs. Se eu leio a Bíblia, eu sei qual é o alvo da educação espiritual. Quando você coloca um filho seu lá no antigamente chamado jardim de infância, que agora mudou, mas quando você coloca a criança lá no pré, quando você coloca a criança lá, colocava no ginásio, colocava no ensino médio, qual era o propósito? Eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho seja um advogado, eu quero que meu filho seja um professor. Ou seja, já havia um alvo. E qual é o alvo do ensino espiritual? Por que você lê Bíblia? Por que você ora? Por que você se congrega? Por que você cumpre a mordomia cristã da igreja? Porque você tem um alvo. O seu alvo não é ser super crente. O seu alvo não é ser super perfeito. O seu alvo é ser como Jesus é. Esse é o propósito da educação espiritual. Eu tenho que entender que há um propósito de Deus. Eu não posso viver a minha fé, a minha vida cristã, querendo imitar pregadores, imitar crentes, imitar denominações, imitar fulano. Eu tenho que viver a minha vida querendo ser como Jesus é. O meu propósito de crescimento é esse. E aí quando você pega 1 João 3, verso 2 e 3, ele diz: assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Então o alvo da educação cristã é isso. Mas pastor Zé, se a gente tem Bíblia, pastor Félix, tem Espírito Santo, tem a igreja, tem líderes para nos ensinar, por que há um estorvo? Por que a igreja é tolhida? Por que a igreja é embaraçada de crescer? Vocês querem ver um exemplo? Eu já dar um exemplo para vocês, já na Bíblia, já no texto. Por que a igreja ela não cresce tanto em qualidade na vida cristã? Por que a igreja ela é impedida de crescer? Eu coloco aqui a falta desse crescimento ou impedimento
é porque nós não desejamos, primeiro, assimilar valores, nós não desejamos atentar para as boas atitudes, para os bons exemplos. O que nos impede de crescer é a falta de um bom relacionamento. O que nos impede de crescer é o desejo de ser como Jesus é. Então nós vamos trabalhar o texto, que foi o que vocês escolheram, e depois eu vou apontar isso aqui, sobre essa questão, aquilo que nos impede a crescer. Vocês podem observar como é que diz a primeira parte do versículo do capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos lá. Aí pega a Bíblia para você saber que não é coisa da minha cabeça. Se você se zangar, você vai se zangar com a Bíblia, mas não é coisa minha. Vamos lá, como é que diz? Eu não vos pude falar como? Muito bem, olhe para mim aqui agora. Você tem um texto, que esse texto aqui, Paulo, ele está falando para uma igreja que havia recebido o Evangelho, que tinha todos os dons, mas que ela não crescia. Ela crescia em dons, ela crescia em números, ela crescia em movimentos, mas essa igreja aqui, ela não crescia para ser conforme a imagem de Jesus. E quando Paulo olha para essa igreja, ele diz assim: eu queria estar em um nível de falar a vocês em um nível espiritual, mas vocês não são espirituais. Como é que Paulo se dirige para a eleita de Cristo, a escolhida, a igreja? E ele diz assim: olha, amados, eu não posso falar com vocês no nível da espiritualidade. Essa palavra, o português, ele não vai dar uma ideia clara, mas esse pneumatikos espiritual é aquele que é gerado pelo Espírito. Espiritual aqui é aquela pessoa que tem a vida dirigida e produzida pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, a expressão lá é: sejam controlados pelo Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo controla, não tem briga, não tem inveja, não tem ciúme, não tem contenda. Tem irmão aqui que ele está orando e o fogo está caindo, mas se você mesmo na oração passar assim, e aí pisar no pé dele, se ele tiver uma faca, ele te fura. Eu estou logo avisando aqui para vocês. Vocês entenderam como é a questão? Quando Paulo diz assim: olha bem, igreja, eu não pude falar para vocês, pastor Félix, eu não pude falar como é espiritual. Paulo estava no nível espiritual, mas quando você é espiritual, você quer ver o que é crente espiritual? Vamos beber aí, Gálatas. Eu quero que o irmão leia para você saber que não é da minha cabeça. Eu sei de qual, mas eu quero que ele leia. Gálatas 6, primeiro. Olha o que é um espiritual. Vamos lá. Depois 1 Coríntios 2,15. Vamos mexer aqui. Vamos mexer. Vai lá. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, o homem for surpreendido, vier a pecar, vier a cometer alguma coisa, vai lá. Vós, que sois espirituais, olha, diga comigo, pneumatikos, diga comigo, pneumatikos. Aqui é a palavra do pneuma, é um adjetivo. Aqui é a palavra pneuma. Pneuma, irmão, é aquilo que a gente estuda na teologia, chamado pneumatologia. Quando você, pastor, por que você fala isso? Quando você chegar bem ali no São Domingo, toda vez que eu chego lá, aí tem um quadro, aí tem as especificações dos médicos, aí tem assim, pronto. Pneumatologista, no grego, pneu é ar. Vocês não viram o carro não tem pneu? O que carro tem? Tem pneu. E o que tem dentro do pneu? Tem ouro dentro do pneu? O que tem dentro do pneu? O que faz o carro andar? É o pneu, mas o que tem dentro do pneu? O ar ali é o que dá vida. Pneumatikos é o Espírito Santo em nós dando vida, nos empurrando para ser como Jesus é. Oh, aleluia!
Você pode ouvir Pastor Zé, você pode ouvir, ou pode ler John Stott, você pode ler John MacArthur, você pode ler John Wesley, você pode ler quem quiser, mas quem te empurra para ser como Jesus é, vai para cá, vem para cá, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o sopro, ele é o ar. É assim. Aí ele leu, vós que sois espírito, faça o que com o irmão? O irmãozinho vai estar fraco, o irmãozinho, o irmão pecou, o irmão fez uma coisinha, e tu que é espiritual, o que é que tu faz com ele? Corrige o tal com o espírito de mansidão. Para aí, lá vem o irmão espiritual, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Vou mostrar 2 crentes espiritual na igreja. Irmão, a paz do Senhor, paz do Senhor. Ô irmão, eu soube que o senhor é verdade, irmão. Irmão, eu sinceramente, eu fracassei mesmo. Ô irmão, rapaz, por que tu não obedeceu a palavra, irmão? Olha, você vê aqui a Bíblia. Por que você não fugiu disso? Você não sabe que a Bíblia é contra? Eu sei, irmão, mas foi um erro meu mesmo. Pois é, meu irmão, mas é o seguinte, olha, se você está arrependido, se você de coração quer servir a Deus, procure um pastor, fale com ele. Ele vai orar pelo irmão, e não peques mais, não é assim? Aí pronto, esse é o espiritual, que ele é guiado pelo Espírito, e que ele nunca quer ver o irmão no inferno, ele quer ver o irmão se transformar como Jesus é. Agora lá vem o outro espiritual. Tu já sabe? Aí disse o quê? Sabia, rapaz, aquilo era dentro da igreja, era um vagabundo, enganando a igreja, um safado daquele, não é assim? Tem ou não tem na igreja? Pronto. Aí tem delas que até se levantam o de oração. Eu não disse, Deus é Deus na minha boca. Quando eu falo, meus irmãos, aqui, quando eu falo, minha irmã, não é outra coisa, é o Espírito Santo me ungindo. Paulo está dizendo, vocês que são pneumaticóis, aquele que caiu, ajude ele a se levantar. Como é que essa igreja aqui era espiritual, irmão? E na hora que um crente tinha problema, ele levava o crente para o tribunal. Na hora que os crentes tinham problema, era briga. Paulo diz, eu não posso chegar com vocês no nível de vocês. Por quê? Porque Paulo não era do nível dele. Quem é espiritual tem outro nível. Diga comigo isso. Quem é? Bem forte. Quem é? Espiritual tem outro nível. Crente espiritual é tranquilo, irmão. Terminou o culto, tem um grupinho ali da fofoca. Aí ele passa. Pode ser, meus irmãos, né? Os irmãos estão conversando. Meu irmão, quando ele sabe que tu é espiritual, ele na mesma hora corta a conversa. O grupinho da fofoca. É assim ou não é? Agora ele, quando sabe que tu é da fofoca, porque no Salmo 1 diz, não anda e nem se der. Quem gosta de fofoca, na hora que vê um grupinho, aí ele para. O que é isso aí, irmãos? Nós estamos aqui falando da irmã. Eu estou dentro, não é assim? Agora, quem é espiritual, o salmista diz, nem se detém. Ele nem para ouvir. Só que se você ler no versículo 3, vai aparecer a outra palavra, sarkikoi. Sarkikoi, aqui, observem bem. Paulo está dizendo, pelo tempo que vocês já têm, pelo nível de vida que vocês já têm, era para mim estar falando com vocês em outro patamar, mas eu estou falando como a carnais. Lembrem-se de uma coisa, quando Paulo, escutem bem, quando Paulo foi para a igreja de Corinto, ouçam bem, quando Paulo foi para a igreja de Corinto pela primeira vez, a primeira vez que Paulo esteve em Corinto, ele compreendeu que os crentes eram carnais. Só que ele não fez força, porque ainda era natureza humana, era aquela fraqueza humana que o crente, quando aceita Jesus, todo crente tem. O crente, quando aceita Jesus, não quer dizer que ele logo se tornou um grande espiritual. Ouçam bem, espiritualidade não nasce da noite para o dia, espiritualidade é progressiva. Ninguém se torna santo da noite para o dia porque aceitou Jesus. É por isso que nós falamos sempre em 3 níveis de santidade. Posicional, logo que você aceita a Cristo Jesus, você já é santo. Mas você tem a progressiva, que é você caminhando para ser perfeito, como está em Filipenses 3. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Ele não era perfeito,
A nossa perfeição, ela é progressiva. E afinal, que nós vamos ser como Jesus é. Então Paulo entendeu que no momento em que a igreja de Corinto aceitou a Jesus, ela era carnal. Uma irmã que aceita Jesus vem lá do mundo, meus irmãos. Digamos que ela seja uma prostituta. Não quer dizer que logo de imediato tudo vai mudar na vida dela. Ela vai lutar contra os desejos, ela vai lutar contra as roupas, e a igreja vai ter que ter essa compreensão para ir lidando com isso. Agora mesmo a irmã chegou na igreja, ela disse: pastor, eu estou vindo de Fortaleza, que é meu marido, ele é pastor, mas eu era do mundo, pastor, e eu queria que o senhor me ajudasse, porque tem algo aqui no meu corpo que eu fiz exageradamente e eu fico com vergonha quando eu venho para a igreja. E eu só uso esse tipo de roupa aqui. Eu disse: amém, minha irmã, sem problema. Então deixa eu dizer para vocês, nem todo mundo que aceita Jesus, de imediato ele vai ter uma mudança brusca. Não aceitou Jesus, existem hábitos, coisas na nossa vida que vão sair com o tempo. Por exemplo, Abraão só deixou de mentir. Vocês sabiam disso? A gente, quando lê Abraão, vocês sabiam que a crença de Abraão vai acontecer só no capítulo 22 de Gênesis? O nível de crença de Abraão, que você vai ter um nível perfeito de crença em Abraão, você só tem a partir do capítulo 22. Capítulo 13, ele desce para o Egito. Capítulo 14, ele está brigando. Capítulo 15, Deus entra em aliança. Capítulo 17, Deus manda ele criar vergonha. Está lá ou não está? Anda na minha presença e ser... Mas quando chega no capítulo 22, Deus diz: agora eu quero saber o nível de crença de Abraão. Abraão, me dá teu filho. O Abraão que brigava com Deus, um dia Abraão chegou e disse: cadê, Senhor, a promessa? Está lá no 24. Eu não tenho nenhum herdeiro, tu disse que eu vou ser dono do mundo, e só tem aqui Damasceno, Eliezer, cadê a promessa? Ainda não era crente. Mas quando chega no 22, Deus diz assim, do nada: Abraão, me dá teu filho. Me dá teu filho. Sobe no Moriá, sacrifica ele para mim. Aí a Bíblia diz: Abraão partiu como Deus havia dito. Quando você pega Romanos 4, aí a Bíblia diz: ele creu que até dos mortos Deus poderia ressuscitar o seu filho. Agora já estava um velho abalizado. Já tinha... Irmão, crença é caminho, crença é estrada. Crença é experiência. Não é da noite para o dia, não. Você pode observar que todo irmãozinho que aparece na igreja, está cheio de Deus, não é assim? Vem, Satanás, vem para cima de mim. Na mesma hora ele cai. Não é assim, não. Diga comigo: crença é estrada, é experiência, é caminhada. Não é da noite para o dia, não. Abraão, o nível de crença de Abraão só vai aparecer no 22. É por isso que não se apresse. Olha, tem muito irmão na igreja que se desvia, que na hora que aceitar Jesus, a gente quer empanturrar ele de atividade da igreja. Venha para amanhã, a oração da manhã, 5 da manhã, aí 9 horas a oração, 3 horas tem aqui a campanha, 5 horas você tem que estar aqui, à noite o culto. Aí o irmão fica, né? Ele fica doido na igreja. Fica doido. Lá em Coroatá tem um que ficou doido. Não é, aqui eu não estou usando de modo simbólico, foi doido. Doido mesmo, doido. Aí pronto, chegava de manhã, ele estava na oração. Terminou: irmão, tu não vai tomar café não? Não, estou em jejum, pastor. Aí pronto, está doido. Agora mesmo eu vi ele lá, eu mas a minha esposa. Eu disse: se ele ficou bom. Aí, Pai do Senhor. Assim, desse jeito. Exagerado. Irmão, tudo tem limite. Sim ou não? Pronto, tudo tem limite. Às vezes ele casa novinho, aí a esposa está ali, aí ele fica. Minha filha, é oração. Oração, até a esposa não tem um hábito de orar ainda, é novinha na fé, quando dá fé, ele 4 horas, bora mulher, bora, cai da cama, você não pode ser uma mulher fraca. Mas meu bem, eu tenho que dormir. Oração, irmão, experiência, comunhão, não é assim não, da noite para o dia. Aí ele fica louco, ele fica querendo ler Bíblia toda hora, ele fica subindo em monte, ele fica, aí quando dá fé, tudo de uma vez cai, porque comunhão, espiritualidade, irmãos, é algo que é constante. Todo dia tu vai botando uma coisinha. É assim. Aprendi isso bem aqui, não é assim? Então não tem nada de pressa. Aí Paulo está dizendo aqui: vós que sois espirituais. Mas ele diz: eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Por que essa igreja era carnal? Preste bem atenção, que essa igreja que dizia ter o Espírito Santo, dizia ter os dons,
ela não cresceu, ela se atrofiou, ela ficou problemática, ela não desenvolveu em nada. Por que nós temos tanta Bíblia, temos tanta oração, temos tanta comunhão, temos tanto fogo e tem briga no nosso meio direto? Me explique aí vocês. Nós temos canções, nós temos louvores, nós temos, vocês podem observar, é pregador, é cantor, o que não está caindo está namorando, o que não está namorando está largando a esposa, o que não está largando a esposa está abrindo outra igreja, o que não está abrindo a igreja está indo para centro de macumba. E aí, como é que fica agora as coisas? E agora, como é que fica a igreja? Por que nós temos tanta coisa e não estamos progredindo? E Paulo voltou a dizer, eu não posso falar com vocês como a espirituais. Será que esse retrato da igreja de Corinto não é o mesmo da atualidade? E aí vocês podem observar que 2 vezes ele usa a palavra carnais. Ele usa no verso 1 e no verso 3. No verso 1, ele diz, quando eu fui aí, eu não bati pesado porque vocês estavam começando a vida cristã. E como vocês estavam começando a vida cristã, eu sabia da fraqueza de vocês. Por isso que eu não bati pesado. Mas agora eu vou bater pesado, porque vocês já têm tanto tempo de crente, e a carnalidade de vocês é carnalidade prolongada. Estão entendendo? Aceitou Jesus, é um meninozinho na fé, é um bebezinho. Aí tem hora que ele faz umas coisinhas que a gente perdoa, sim ou não? Aceitou Jesus, fumou 30 anos. Aí de repente você vai visitar ele, ele está escondido. Aí, irmão, você estava fumando, não é assim? Fumando. Mas, irmão, uma pessoa que fumou 30 anos. Aí eu chego lá, aí eu começo a patrocinar, irmão, na hora que ele abre a boca, eu disse, irmão, você estava fumando? 5 meses de disciplina. Olha, você nem entrou ainda. Ele nem entrou ainda e eu já vou botar fora. 5 anos de disciplina. 5 meses. 5 meses de disciplina. E não dei a parte do Senhor para ninguém. Um irmão, lá no Lago da Pedra, foi visitar um irmão. Aí ele chegou lá e disse, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Aí ele disse, ô irmão, não vou lhe dar mais a paz não. Eu até dei, mas eu quero que o Senhor tire isso aí. Aí ele disse, por quê, irmão? Não sou mais crente não. Ontem à noite, quando o Senhor terminou de orar por mim, Senhor, eu tenho um vício aqui há mais de 40 anos, que eu fumo. Rapaz, quando eu lutei, irmão, eu lutei. Eu passei uns 3 dias, 4 dias, e a vontade tremenda. Mas eu não aguentei. Eu fumei um Hollywood. Aí o irmão, um dirigente, olhou para ele e disse, tu fumou o quê? Ele disse, fumei um Hollywood. Mais ou menos 20 centavos, naquela época comprava só, né? De um cigarro de 2. Aí o dirigente olhou para ele e disse, quanto é um cigarro? Aí ele disse, irmão, eu acho que hoje está uns 20 centavos, 30. Aí ele disse, tu sabe qual foi o preço que Jesus te deu? Ele disse, não. 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com prata, nem ouro, nem coisa corruptível, mas com o sangue de Jesus, foi que te lavou. Esse primeiro cigarrinho teu não tira nem a metade do sangue de Jesus na tua vida. Aí ele disse, quer dizer que eu estou crente? Eu disse, e lavado pelo sangue de Jesus. Aí pronto, aí o irmão se levantou, pois a paz do Senhor. Aí pronto, é assim, meus irmãos. Porque quem está começando, eu estou falando de quem está começando. Agora, se tu tem 50 anos de crente e ainda está com um cachimbo velho debaixo do colchão, aí não. Aí é outra coisa, não é assim? Mas quem está começando, a história é outra. Sim ou não? Pronto, quem está começando, às vezes vem para a igreja com a roupa que não é adequada. Aí o pastor compreende, o irmão compreende. Agora tem crente, meu Deus do céu, o que essa Jezabel veio fazer aqui na igreja? Faça isso não, irmão. Aí você tem que se aproximar dela, pode ser uma irmã. Irmão, e aí, como é que está, irmã? Tudo bem? Tudo bem. A irmã aceitou Jesus agora? Aceitei Jesus. Aí tu vai saber. Então, ela não tem um nível de crença que você tem. Por isso que Paulo disse assim, eu não vos pude falar no primeiro momento, repreendendo vocês, porque vocês estavam nascendo. Agora, esses crentes aqui já tinham a natureza pecaminosa, carnal, já prolongada. Eram crentes, mas continuavam agora pecando. Por isso que Paulo diz assim, olha, vocês são o quê? Carnais. Carnais. Aí ele diz aí no versículo 3, essa carnalidade de vocês, como é que diz aí, irmão? Pode ler o verso 3, para vocês saberem que não é coisa da minha cabeça.
Portanto, Sim. ainda sois carnais. Isso. Pois, havendo entre vós inveja... Para aí, bem devagarzinho para eles ouvirem. Havendo entre vós o quê? Inveja... Pronto, para aí. Tu é a coordenadora, né? A tua vice, né? A vice. Coordenadora, pregador, cantor, dirigente de circo de oração. Eu pergunto, tem inveja no nosso meio? Pode ser sincero. Não adianta enganar. Irmão, a igreja está cheia de inveja. A irmã vem cantar, aí a que canta bem está ali sentada. Subtonou uma nota. Sim ou não? Tu é músico. Tu não é músico? Tem isso? Demais. Aí quem sabe? Músico! Eu também tu. Vou logo dizer para você, nós tudinho. Eu sou músico, esse aqui. Aí na hora que vê um, ele tocou bem, mas faltou pegada. Ele não tem pegada. É assim ou não? Ei! Só inveja! Não é assim? Ah, não, o solo que ele fez, ele arranhou. Então observe bem, Paulo está dizendo aqui que no nosso meio, na igreja, havia inveja. Isso é sinal de que a gente nunca vai crescer, porque quem tem inveja do outro é porque não cresce na vida. Irmão, aonde é que o Bill Gates vai ter inveja de mim? Onde é, irmão? Ele lá quer saber de Osiel? O homem está no outro nível. Aonde é que um dono da Mateus, ele passa pertinho no comerciante, ele vai ter inveja? É grande. Então, quando você tem uma espiritualidade grandiosa, tu não tem inveja de ninguém. Porque Deus é quem te faz sobressair. Pois bem, meus irmãos, essa foi a mensagem da parte de Deus. Verdadeiramente, espero que você tenha sido edificado ao ouvir esta mensagem. Sem dúvida, né? Como não ser edificado ouvindo uma mensagem desta? Uma mensagem proveniente das Escrituras, uma mensagem tirada das Escrituras. Fique na paz de Deus, que a graça de Deus esteja com você mais uma vez e com a sua família. Espero encontrar com você no próximo vídeo. Fique na paz.